Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui novamente em mais um momento do programa Comunhão no Lar. Estamos aqui estudando, será que dá para ver? Dá, agora dá. Esse livro de uma maneira sequencial, intitulado Conflitos Existenciais. É uma psicografia de Joana de Ângeles, pelo médio Divaldo Franco. Estamos no capítulo 5, no comecinho ainda, dá tempo, são 20. Então dá tempo de você nos acompanhar, dá tempo de você estudar conosco, porque realmente são assuntos, são emoções que se fazem muito presente no nosso dia a dia. Nesse capítulo 5, vamos aqui para o tema ressentimento, que a benfeitora ela divide o capítulo em 3 partes. Primeira, causas psicológicas do ressentimento. Segundo, efeitos perniciosos e transtornos emocionais do ressentimento. E terceiro, ela vem aí com a ideia, com a proposta de uma de uma terapia libertadora para quem, porventura, não sei se vocês sabem o que tem ressentimento, né? Para quem que tenha ressentimento. Então, primeiro aqui, a gente vai começando com as causas psicológicas do ressentimento. Antes, porém, vamos aqui a uma atividade, a um exercício que a gente faz dos 5 segundos, que a produção tem potencializado essa indução cognitiva, fazendo aí, abrindo uma contagem. Vai abrir agora uma contagem aí no seu vídeo. Eu quero que você pense intimamente o que é que significa ressentimento e qual é o teu, se você tiver, mais atual ressentimento. Vamos lá, 5 segundinhos. O ressentimento, em uma leitura eminentemente gramatical, significa sentir novamente. Ressentimento. A questão é, pelo nosso padrão vibratório, que estamos ainda aí no mundo de provas e expiações, no segundo de uma escala de 1 a 5, nós associamos a palavra ressentimento a algo ruim. Mas ressentimento pode ser também, por incrível que pareça, algo bom. Por exemplo, minha mãe. Às vezes eu estou aqui em Brasília, amanhã moro em Natal. Aí tem um grande ressentimento dela, Fico aqui germinando mais amor do que eu possa tentar encontrar, tentar descrever. Então é um exemplo de ressentimento. Mãe, inclusive, está passando esses dias aqui em Brasília e é bom que a gente fica bem coladinho assim, num chamego bem legal. Inclusive, eu almocei com ela e com minha irmã agora. Então, tem esse viés do ressentimento, que a proposta do capítulo de hoje é pensarmos no ressentimento como algo ruim, como algo pejorativo. Porém, Joana de Ângeles, ela vem nos trazer uma proposta de uma causa, a causa psicológica do ressentimento. E quando você pensou lá no começo, o que é ressentimento? E se porventura você tem algum tipo de ressentimento hoje, vamos abrir de novo aqui uma nova contagem dos 5 segundos em relação a um questionamento íntimo. Não precisa responder aí no canal do YouTube, fica para você, mas se você quiser compartilhar também, fique à vontade. Qual é, se você tiver lembrado de algum ressentimento, qual é a tua causa psicológica desse ressentimento que você lembrou? Olho na tela e sentimento no coração. Provavelmente, nessa busca pela causa psicológica do ressentimento, a gente se depara aí com algum interesse pessoal contrariado. E a questão 895 do Livro dos Espíritos, que eu virei fã dela depois que eu comecei aí um processo de mergulho em relação às minhas questões, lá na questão 895, ela vem nos propor uma reflexão bem lúcida, uma reflexão bem nítida, uma reflexão bem importante. Allan Kardec questiona a equipe do Espírito de Verdade de todas as variantes que nós temos em relação ao progresso, qual seria a que realmente nos impede? Qual que é um contrafluxo? Qual que é um freio que nos amarra, que nos acorrenta em relação à perspectiva do progresso?
E os espíritos vêm nos responder que é o interesse pessoal. E quando eu estava estudando aqui esse capítulo, e certamente preparando a cola, porque espírito imperfeito cola, quem não cola não sai da escola, não sei se vocês escutaram isso, eu escutei muito, eu vou passar aqui muita época muitas reencarnações nesse mundo de provas e expiações, eu vou colando aqui até aprender. Então, quando eu estava preparando a minha cola, eu fiz essa associação em relação ao ressentimento e à infringência, digamos assim, a desobediência, uma frustração em relação no que diz respeito ao nosso interesse pessoal. Mas nessa primeira parte do capítulo, que é dividido em 3, Joana de Ângeles vem trazer uma reflexão que eu concordo bastante, que a maioria das nossas causas de ressentimento, elas são vinculadas ao poder. E aqui uma reflexão para a gente fazer. Qual o conceito que nós temos de poder, abrindo a contagem aí dos 5 segundos? Há quem associe poder a uma roupa, há quem associe poder a um perfume, há quem associe poder a um carro, a uma conta no banco, a uma casa, o que quer que seja. Mas o poder, ele vai muito além da matéria. E a proposta de Joana de Ângeles é associar o poder a uma satisfação de amor. Porque nós somos seres feitos por amor e para o amor. E nessa perspectiva, a reflexão do texto, ela vem nos trazer esse recado do coração, esse recado do além, no sentido de refletirmos o que é, qual o conceito que a gente tem de poder. Especificamente, o capítulo traz esse seguinte registro sobre o verdadeiro poder. Se a sua edição for essa, está aqui na página 65, logo no primeiro parágrafo. O verdadeiro poder não se encontra nos grandes recursos, no relevo social ou político, no religioso ou cultural, nas suas multifaces, mas sim na conquista interior do prazer de realizar-se, especialmente quando se consegue a vitória pelo amor, alcançando-se a individuação. Então, nessa perspectiva de Joana de Ângeles, o poder lhe diz respeito a uma construção de autorrealização que a gente tem. Então, às vezes, a gente tenta ver aí a luz de uma miragem do mundo de provas e expiações, o poder como algo material. Mas a matéria, e um exemplo disso é o nosso corpo, é algo meramente transitório. Então, tentando aí gravitacionar esse conceito de poder trazido pela benfeitora, podemos trazer aqui e propor uma outra reflexão. Se o poder é a construção psíquica do amor dentro do nosso coração, a gente parte aí, tem a oportunidade de ter outra reflexão. E a reflexão é a seguinte: o que nos empodera? O que nos empodera vai muito do que a gente tem da percepção em relação às nossas prioridades. Jesus Cristo nos alerta, no Evangelho de Mateus, por exemplo, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Trazendo essa temática para o assunto de hoje, ressentimento, às vezes a gente faz uma projeção em relação à pessoa, a pessoa não consegue nos corresponder e a gente fica chateado, a gente fica incompreensivo, a gente fica intolerante. E a depender do processo, se a nossa projeção for muito forte, se a nossa projeção for muito intensa, pode ser que nós tenhamos um viés de ficarmos aí ressentidos. Meu Deus, Mário não atendeu, não correspondeu às minhas expectativas. Por outro lado, eu aqui do lado de cá posso ficar aí ressentido com você, que eu fico fazendo essas atividades dos 5 segundos, perguntando algumas questões para vocês responderem, outras não, e às vezes eu posso falar, não, vou perguntar aqui, 5 segundos eles vão responder no YouTube, aí não responde. Aí eu vou ficar ressentido? Não vou. Não vou. Por quê? Porque essa atividade feita aqui,
pela Comunhão Espírita de Brasília, é algo gratuito. É o que Jesus, por exemplo, nos ensina no Evangelho de Marcos: ide por onde fores e proclamai o Evangelho. Então, esse viés da cristianização do pensamento pode ser também como se fosse uma esponja para quando nós formos contrariados em relação aos nossos interesses pessoais e, eventualmente, batamos a porta do ressentimento. Muito cuidado, porque o ressentimento é algo que se retroalimenta. E se a gente não tiver uma modulação das nossas emoções, quanto mais nós batermos a porta do ressentimento, mais nós podemos encontrar com ele. Até porque já nos adverte o evangelista Lucas que a lição do Cristo é pedir obtereis, bater a porta e ela se abrirá. No pedir obtereis, tem uma proposta muito de mudarmos o nosso psiquismo. Porque se a gente está frustrado com alguém, se a gente está ressentido com alguém e ficar se retroalimentando isso, nesse pensamento, a gente vai criar outro, que é a mágoa. E muito cuidado com isso. Muito cuidado com a zona de insatisfação que, porventura, nós estejamos vivendo. Por quê? Porque essa ânsia do poder que nós temos, do poder no sentido de sermos correspondidos, no poder da construção psíquica do amor, se essa ânsia não for muito bem regulada, nós ficaremos com sentimentos mal elaborados. Não sei vocês, mas lá atrás, eu fazia muita birra quando eu era contrariada. A minha família dizia que parecia que eu ia explodir. Eu ficava igual um sapo, assim, bem inchado. E aí o pessoal ficava me imitando, quando eu ficava com raiva, que eu ficava com a cara inchada, tipo assim, segurando as minhas emoções. Naquela época, eu era uma criança. Hoje, não. Hoje, às vezes, me vem nessa perspectiva de construção alegórica, aquela imagem de uma criança ressentida, de uma criança segurando as suas emoções e automaticamente meio que travada no sentido de extravasar, e isso gerava insatisfação. Hoje em dia, por exemplo, nos meus processos de frustrações, eu compreendo de uma maneira mais lúcida, porque o espiritismo, ele vem nos propor que a perfeição, ela não é encontrada nesse planeta. Então, às vezes eu tenho nos meus processos uma insatisfação e no lugar de me conter, no lugar de segurar, não vou explodir não, tá? Eu vou elaborando. Então, hoje em dia, por exemplo, um dos tópicos frasais da minha vida é ter, e não mais tentar, mas ter conversas difíceis. Porque quando a gente começa a ter conversa difícil, a gente consegue perceber que essas conversas não são tão difíceis assim. Somos nós pontuarmos as nossas perspectivas, somos nós apresentarmos os nossos pontos de vista. Por outro lado, também nós escutarmos e observarmos e principalmente respeitarmos o ponto de vista do outro, porque o outro, já disse isso aqui algumas vezes, já disse também ali na tribuna, e no ESD, e no Salão Eurípides Barçanufo, o outro, por incrível que pareça, não foi feito para nos satisfazer. Olha o dedinho. Não foi. Então, quando a gente se depara num movimento de contrafluxo, nada melhor do que conversarmos. Porque quem não conversa fica represando as emoções. E às vezes pode ser que nós conversemos com o outro, mas também pode ser que nós conversemos consigo. Parar, se observar durante o dia, às vezes vai fazer uma caminhada, vai conversando, vai verbalizando, pode ser mentalmente, pode ser também falando. E a gente pode dizer, meu Deus, realmente aquilo ali, olha só, uma besteira, me estressei com isso. Por quê? Isso é no viés do amadurecimento.
Porque, às vezes, quando a gente está imerso, está mergulhado num processo de ressentimento, a gente pode substituir, que é a proposta que ela faz nessa primeira parte do texto, nas causas psicológicas. Meu Deus, por que eu estou ressentido? Certo, Mari não me correspondeu, mas o que é que eu posso fazer disso? Como é que eu posso modular? Porque a máxima do cristianismo somos nós nos compreendermos, não necessariamente nos aceitarmos, não necessariamente nos aceitarmos, mas nos compreendermos. Então é sempre bom a gente ter em mente a premissa do outro. Porque se a gente não tiver esse viés mais panorâmico, a gente pode se sentir com um viés violentado. E ela vem trazer isso aqui na página 67, sobre a violência aos sentimentos. Ela vem fazer o seguinte, já inaugurando a segunda parte do texto, tá? Efeitos perniciosos e transtornos emocionais do ressentimento. Olha só, preste atenção. Os sentimentos violentados, que se transformam em conflitos não resolvidos, escravizam a criatura, que passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe parece real, jamais conforme exercício de evolução. A proposta de Joana de Ângeles aqui, pelo menos para mim, é de que nós tenhamos resignação. Resignação ao que não está no nosso controle. O próprio estoicismo, na obra de Sêneca, tem um livro muito bom de um sujeito chamado Marco Aurélio, Meditações. Eu vou pedir até para Flávio aqui, do nosso colega do estudo, colocar aí uma fotinha do livro. Eu recomendo muito, porque o pensamento estoico, ele vem nos ensinar a abstrairmos. Algo que não está no nosso controle, nós não temos ingerência. Então, às vezes, a gente tenta influenciar o outro de todos os viés que nós tentamos, conseguimos, na verdade. E a gente não consegue, às vezes. E aí a gente se irrita. Então, muito cuidado com isso. No nosso processo de frustração, de querer influenciar e, às vezes, até manipular o outro, que a gente não consegue, para a gente não se tornar aí um poço, digamos assim, de ressentimento. A gente tem que respeitar o exercício do livre-arbítrio do outro. Nós temos que respeitar, não necessariamente entender, mas respeitar o processo de escolha do outro. Seria bom que o outro nos compreendesse e nos correspondesse? Meu amigo, seria ótimo. Seria excelente, minha amiga, mas a vida não é assim. A vida não tem esse viés romântico. A vida é efetivamente o que ela é e não o que nós queremos que ela seja. Até emocionei aqui, meio que travei, vamos de novo. A vida é o que ela é e não o que nós queremos que ela seja. E os nossos interesses contrariados, se não forem ajustados com parcimônia, com empatia, até mesmo com paciência, eles vão virar aí uma descompensação emocional. E a respeito disso, muito cuidado no nosso processo de ressentimento, o que a gente verbaliza na raiva. Porque a gente fala, me desculpa, eu estava com raiva, foi um estouro, que foi um rompante. Não, a própria psicanálise lá na teoria de Freud, ela vem nos ensinar que o que se disse na raiva foi pensado de maneira calma. Foi pensado com lucidez. Foi pensado de uma maneira sóbria. E quando a gente não processa os nossos sentimentos, quando nós não elaboramos os nossos pensamentos, fica tudo ruminando, e quando a gente tem um acesso de raiva, acesso de um pensamento colérico, vem o dragão que nos caracteriza e solta labaredas em forma de verborragia. Indo para o final, da teoria libertadora em relação aos nossos ressentimentos, muito cuidado com os nossos egos feridos. Porque quer queira ou quer não, pessoal, o tópico frasal do ressentimento vai lá no ego ferido. Vai lá no interesse pessoal contrariado.
Aí Joana de Ângeles vem dar umas dicas aqui. Eu não sei se provavelmente você conhece, meu amigo. Provavelmente você conhece, minha amiga, esse tipo de sentimento. Eu não sei se você pratica, mas vamos lá. Bondade, perdão, gratificação do sentimento, esperança, fé. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Porque no momento de ressentimento, a gente lê isso aqui, parece meio difícil, mas é o norte da benfeitora. Joana de Ângeles, ela está um pouco mais amadurecida que a gente. E ela vem dar aqui esses recados de um espírito mais experimentado. Porque quer queira ou quer não, a justiça divina vem nos ensinar que o que é nosso chega até nós. Então, meu amigo, então, minha amiga, se você está com ressentimento em relação a alguém, cuidado. Porque quando a gente tem um ressentimento, quando a gente entra na zona fluídica do ressentimento, é uma grande oportunidade que nós temos, incrível, importantíssima, de pensarmos quem nós somos. E é o que ela fala aqui. O ser, em si mesmo, não é portador da maldade, mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa face negativa, que pode e deve ser corrigida pela aplicação dos recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade e da compreensão com as demais criaturas do mundo. Então, ela vem propor aqui a mudança de comportamento mental. E ela vem dizer o seguinte: ninguém vive a atacar alguém, exceto quando em desarmonia consigo, o que deixa de merecer consideração em fase do distúrbio do agressor. Quando a gente agride alguém, quando a gente tem ressentimento de alguém, não foi, muito cuidado com o pensamento consolidado que porventura nós tenhamos. Quando a gente sente ressentimento de alguém, a responsabilidade não é do outro. Ah, Mário fez isso comigo, eu estou muito ressentido, ele vai me pagar, ele vai ver. Não, meu amigo, não, minha amiga. O ressentimento, ele diz muito sobre a gente. Porque a gente ainda não consegue dissolver o ressentimento. Aí vai muito de cada um. Vai do meu processo de ressentimento, vai dos seus processos de ressentimento, vão muito dos nossos processos de ressentimento. E o equilíbrio proposto por Joana de Ângeles, ele tem como uma premissa o próprio viés do autoconhecimento. Ao final e ao cabo, meu amigo, ao final e ao cabo, minha amiga, ninguém erra porque quer. Então, se A, B ou C errou com você, às vezes ele nem tem a dimensão desse erro. Às vezes ele pode até pensar que é um acerto e você vê que é um erro. E vice-versa, às vezes quando as pessoas também ficam ressentidas conosco. Aí vem o ensinamento da literatura espírita na questão 621, desculpa, do Livro dos Espíritos, no sentido de que a lei de Deus está na nossa consciência. Porque a questão 625 vem dizer que Jesus é o modelo e guia da humanidade. E Jesus não fala sobre ressentimento. Ele fala sobre amor, ele fala sobre novas oportunidades, ele fala sobre ponderação. Então, se você está ressentido com alguém, tenha certeza, e é que a gente finaliza. Tenha certeza que o ressentimento que você tem, que os ressentimentos que eu tenho, nada mais são do que uma grande e incrível vontade que nós temos de sermos amados e correspondidos. E aí, de onde você é? Frequenta algum centro espírita? Frequenta aqui a comunhão espírita? Já fez ou faz o estudo sistematizado da doutrina espírita? Está com alguma dúvida? Quer sugerir algum tema para as palestras públicas? Quer interagir? Faz qualquer coisa. Comenta aí que eu vou responder. Um forte abraço e um grande beijo no coração. Até logo!